pais e mães estão apavorados, uma falta de cuidado técnico por parte das escolas e das autoridades. Senador, e o que cabe ao parlamento no caso da insegurança das escolas? Esse não é um problema que eu vou resolver botando um cara armado na porta da sala. Não funcionou nos Estados Unidos, não vai funcionar aqui. Seja muito bem-vindo, senador. Um prazer recebê-lo no Salão Nobre. Prazer é meu, mais uma oportunidade de estar aqui. Senador, um fenômeno que está mobilizando a sociedade recentemente são os ataques a escolas, a estudantes, à comunidade escolar de uma forma geral. É um fenômeno complexo, mas que tem como um dos pilares o acesso e a visibilidade que as redes sociais dão para esse tipo de ação. O senhor, antes de ser senador, foi delegado especializado em crimes cibernéticos e apresentou projetos para tornar o ambiente digital mais seguro para crianças. Como é que o senhor vê a questão agora? Primeiro é preciso compreender que é um cenário global. Você tem hoje em diversos países essa realidade de ataques, muitas vezes ataques focados em escolas. Passa por prevenção no ambiente escolar, mas passa muito por educação digital e controle em cima das plataformas. Não dá para você jogar toda uma responsabilidade em cima de pais, de mães, ou mesmo da própria escola, quando eles não têm ferramentas para limitar aquele acesso. E não adianta você imaginar que vai conseguir tirar o aparelho da mão da criança. Hoje, o ambiente digital corresponde a mais de 1/3 da vida deles. Uma criança hoje fora do ambiente digital, ela não vai se desenvolver completamente, porque ela não vai ter acesso a tudo aquilo que os colegas têm. Então é preciso compatibilizar. Eu acho que a gente está criando uma certa consciência da gravidade do caso, e aí a tendência é que iniciativas, como a gente teve lá em 19, finalmente consigam ser pautadas e aprovadas na Câmara. O senhor está falando do projeto para tornar o ambiente digital mais seguro para crianças e adolescentes, é isso? Esse projeto e o projeto de combate à fake news. Porque os dois se juntam em algum momento, na medida em que mudam a lógica do marco civil da internet. A lógica do marco civil era a seguinte: você que posta o conteúdo é o responsável, a empresa que ganha dinheiro com a postagem não. Só que, na verdade, hoje o mundo inteiro já entendeu que essas empresas precisam ser responsabilizadas, porque toda a lógica deles de compartilhamento é direcionada para gerar engajamento. E o que gera engajamento é ódio, é o extremo, é o medo, é a polêmica. Então, o próprio mecanismo da máquina vai induzindo as pessoas a cada vez mais receber conteúdo daquela natureza. Então, eu não posso tirar essas empresas do centro da responsabilidade, preciso trazê-las para o centro. Eu acho que a gente está caminhando, e isso é global também. O problema é global e a busca por soluções é global também. E acho que todos nós estamos convergindo para essa questão de trazer as plataformas para um centro de responsabilidade. E em relação ao ambiente, especificamente para crianças e adolescentes? Você tem que estabelecer critérios muito objetivos para evitar que crianças, ou seja, abaixo de 12 anos de idade, criem contas em redes sociais. Não é razoável. Você cria ali um acesso a um mundo sem controle. Segundo ponto, você evitar a propaganda destinada para elas, ou no mínimo mitigar essa propaganda, para você evitar uma indução de comportamentos. A gente tem que lembrar qual é a lógica. A lógica das máquinas é buscar o máximo de atenção para vender produtos. Isso virou usar o máximo de atenção para criar comportamentos ideológicos e, mais recentemente, infelizmente, comportamentos violentos, comportamentos agressivos. Então, ter essa transparência do uso da máquina, ter a clareza de que você tem que restringir o ambiente quando você está cuidando de crianças e adolescentes, e também, muito importante, você evitar que aqueles dados sejam utilizados na mineração de dados e depois utilizados para desenvolvimento de produtos ou para desenvolvimento de propagandas específicas. Então, é uma série de limitações para o uso de dados, para o acesso por parte da criança, criando responsabilidade para os dois lados da questão. Além, é claro, de fortalecer o aspecto da educação. Nós precisamos de educação digital. Estar no ambiente digital não é uma escolha. Todos nós estamos obrigados. Nossa vida está no digital, nosso banco está no digital, nosso trabalho é essencialmente digitalizado. Eu preciso ser educado para viver nesse ambiente. E os dois pontos, os mais idosos e os mais jovens,
estão muito longe do mínimo de educação para lidar nesse ambiente. Senador, o senhor tem filhos em idade escolar. Esse assunto chegou na sua casa? Sim, chegou com bastante intensidade. No meu caso, que é muito específico pela vivência profissional, os meus filhos já tinham acesso a esse tipo de informação. Então, eu já tive a oportunidade de interromper, por exemplo, assédio de pedófilo contra colega de crianças de 11 anos, por conta do conhecimento específico. As crianças escutam, trazem para dentro de casa e a gente tenta tratar com os pais, com a escola. Então, eles tinham uma situação muito peculiar. Mas você vê no grupo em geral, primeiro, um pânico muito grande, né? Pais e mães estão apavorados, uma falta de cuidado técnico por parte das escolas e das autoridades. Esse não é um problema que eu vou resolver botando um cara armado na porta da sala. Não funcionou nos Estados Unidos, não vai funcionar aqui. Nos Estados Unidos, só neste ano, nós temos 129 ataques com arma violentos. Ataques com mais de 4 vítimas. 129. Então, a solução das armas, obviamente, não funciona. Então, essa mistura de prevenção, Mas teve governador que já propôs isso como alternativa. Teve governador que chegou ao extremo de mandar prender pai de criança, como se o governador tivesse esse poder. Aí é uma solução, falando no popular, de jogar para a plateia. Eu tiro do Estado a responsabilidade e saio jogando, na escola, nos pais, na criança. Não pode ser assim. Todos nós temos responsabilidade nesse processo. Nós, como autoridades, para criar a legislação, e o Executivo para implementar as práticas. É preciso ter muita prevenção. É absolutamente possível você fazer o rastreamento desse tipo de grupo, desse tipo de mensagem. Não são comportamentos instantâneos. Não é possível que você acredite que hoje eu posto, vamos cometer um massacre e instantaneamente as pessoas estão lá na rua fazendo isso. É um processo de construção, com todas as etapas que você tem de recrutamento. Sedução para o ambiente, isolamento da realidade e conversão num agressor, num racista, num nazista, no que quer que seja. Isso tudo é passível de ser, em alguns pontos, tocado pelo Estado, pelos pais, mas muito fortemente pelas empresas. As empresas têm acesso a 100% desse conteúdo. Mesmo as empresas que alegam sigilo, criptografia, elas mentem claramente. Porque o negócio deles, o espírito deles é ter acesso ao dado. Porque eles vivem daquele dado. Não é crível que você tenha ferramentas globais que se sustentam no nada. Elas se sustentam na mineração de dados e na venda desses dados, de alta profundidade. Então, essa mesma responsabilidade, essa mesma potência que eles têm, ela tem que ser convertida na proteção, especialmente na proteção de crianças e adolescentes. Não é uma realidade em nenhum país do mundo, até o momento, mas acho que o Brasil tem todas as condições para dar um passo adiante. O novo governo mostra interesse em enfrentar a questão, o Congresso já está familiarizado com a questão, então botar a mão na massa, legislar e depois trabalhar muito pela execução. Ainda sobre escola, senador, o senhor apresentou um projeto de lei que já foi aprovado no Senado, foi encaminhado à Câmara dos Deputados para criar a Política Nacional de Atenção Psicossocial nas comunidades escolares. Do que se trata o projeto? Eu preciso ter equipe técnica formada nas escolas para que possa ter o atendimento ao aluno, à equipe técnica da escola e trazer as famílias para essa discussão. O senhor não apresentou esse projeto em função de ataques à escola, o senhor apresentou esse projeto em função da pandemia. Lá na época da pandemia, quando se teve um agravamento, o isolamento social que a pandemia causou, ele intensificou esse processo de quase abdução pelas redes. As pessoas passaram a se relacionar cada vez mais através das telas dos seus smartphones. As próprias aulas foram feitas por telas, né? Todo o ambiente virtual dominou. Isso acelerou uma série de processos no mundo todo. Um processo que foi infelizmente acelerado também é esse de degradação psicológica, de isolamento, de sentimento de falta de apoio, de falta de uma estrutura emocional. Então é um projeto muito importante para trazer essa realidade. Essas crianças precisam ser protegidas. Se eu já tinha, pré-pandemia, indicadores de suicídio, de automutilação muito elevados, pós-pandemia esses indicadores explodiram. E eu preciso cuidar dessas crianças. E aí, de novo, a própria experiência como profissional e como pai me leva a essa compreensão. Se os meus filhos que estão num ambiente confortável, sem nenhum tipo de risco de violência, com acesso a toda a tecnologia nas melhores escolas, sofrem psicologicamente com todo esse momento, você imagina quem está num ambiente diverso.
E é preciso que o Estado estenda a sua mão. É preciso que você faça essa imposição de uma estrutura de maior qualidade de assistência social e psicológica, as duas coisas casadas. É preciso, literalmente, conhecer quem você está atendendo. Senador, e o que cabe ao parlamento no caso da insegurança das escolas? É fundamentalmente, neste momento, legislar, mas, ao mesmo tempo, fiscalizar. Nós tivemos agora, recentemente, a aprovação de um requerimento de convocação do ministro da Justiça para que ele explicite qual é a política que o Executivo está pensando para a segurança pública em geral e, particularmente, para a questão da segurança escolar. Não adianta só o governo abrir um edital e dizer, olha, eu estou aqui dando 150 milhões e você, prefeito, ou você, governador, tire da cabeça o seu projeto e faça. E você vai ter gente comprando cerca elétrica, você vai ter gente comprando detector de metais e você vai ter muito pouca gente preocupada em treinar os profissionais. Eu preciso que os professores estejam treinados, toda a equipe da escola esteja treinada, que aqueles alunos passem a receber mais informação sobre educação digital e sobre também prevenção de violência. O uso da linguagem não violenta, mediação de conflitos, uma série de ferramentas para que as pessoas compreendam que não precisam recorrer a facas ou bombas para resolver os seus problemas. É um processo complexo e o Estado pode fornecer ferramentas. A execução na ponta vai caber lá àquele professor, àquela família e também ao próprio adolescente. Mas o Estado tem que dar as ferramentas. Eu queria voltar para a questão das redes, senador, porque hoje o WhatsApp, por exemplo, ele tem um limite de acesso. Na Europa, 16 anos, no resto do mundo, 13 anos, Instagram, TikTok, todas as redes determinaram um limite de acesso, que é desrespeitado. Que tipo de regulamentação é viável nesses casos? A gente, quando traz a plataforma para um centro de responsabilidade, eu obrigo essa plataforma a identificar aquilo com clareza. Isso foi objeto de discussão em toda a tramitação do PL das fake news. A plataforma tem que ter comprovação da idade. A plataforma tem que, ao longo do uso, verificar aquela idade. E, se for o caso, derrubar a conta. É muito importante a gente ter essa compreensão, porque quando eu falo que a gente não tem educação digital, não são poucas as escolas que obrigam a criação de contas, para que os alunos possam interagir em grupo. A regra do aplicativo exige uma idade mínima, mas você tem que criar conta, senão seu filho não pode interagir. Ele tem que ter e-mail, ele tem que estar linkado em alguma rede. Então, todos nós precisamos passar por um processo de educação, inclusive as escolas, para entender limites, para desenvolver ferramentas onde você possa ter, porque é necessário, esse engajamento digital, essa participação digital, mas com toda a segurança. Não há dúvida que existem ferramentas e não há dúvida que as plataformas têm recursos para fazer isso. Elas não fazem, primeiro, porque não são obrigados e, segundo, porque não dá lucro. E hoje o foco deles é no lucro. Eles cumprem apenas aquilo que é estritamente obrigado e mesmo assim com muita dificuldade. Quando comecei a trabalhar com isso há mais de 10 anos, as plataformas não obedeciam nem à ordem judicial. Hoje são poucas que fazem isso, mas naquela época nenhuma obedecia. E você foi criando a cultura, você foi aplicando punições, a justiça foi se posicionando e você avançou. A gente tem que intensificar esse processo, porque o tanto de digital que está na nossa vida exige um tratamento urgente. Senador, agora mudando um pouquinho de assunto, o senhor foi relator do auxílio emergencial e, como relator, propôs o aumento do alcance, né, do projeto original e beneficiou milhões de pessoas a mais. O senhor apresentou emendas à medida provisória do novo Bolsa Família. E uma das emendas tem esse mesmo objetivo, né? O que o senhor pretende fazer? Como que o senhor imagina que dá para aumentar o alcance com responsabilidade fiscal, que também é uma pauta que interessa o senhor? São 2 pontos, basicamente, que a gente está apresentando por emendas com base no aprendizado que a gente teve no auxílio emergencial. O primeiro deles é excluir o BPC do cálculo da renda per capita da família. Então, o benefício de prestação continuada que aquela pessoa recebe porque tem alguma deficiência, alguma dificuldade, ele tem que ser utilizado apenas para atender aquela demanda, que já é altíssima. Hoje, com o cálculo per capita, para saber se você está apto ou não a receber o Bolsa, o BPC entra. Então, a pessoa recebe BPC e não recebe Bolsa. Ela está condenada a perpetuar sua miséria. Então, a gente quer resolver isso, eu tenho convicção de que vamos resolver. Um segundo ponto é a indexação. É você garantir que essa linha de corte ela seja também indexada. Que você consiga garantir uma linha de corte para a inclusão no Bolsa compatível com a realidade brasileira. Eu não posso congelar a pobreza, eu tenho que trazer isso para o contemporâneo.
E com relação à responsabilidade fiscal, é uma resposta muito simples. Esse valor, esse recurso, ele vai integralmente para consumo. Então a economia gira. Uma parte significativa desse valor retorna para o próprio governo pelos impostos. Então é uma conta que a experiência do auxílio emergencial mostrou que é positiva para a sociedade. E são escolhas políticas. O Brasil tem que fazer suas escolhas com clareza. Lá atrás a gente fez escolhas em 88, que tem custo altíssimo, por exemplo o SUS. As metas que nós temos. Essas escolhas políticas, elas têm que ser levadas a sério. E uma das escolhas que nós fizemos, ela é fundamental, é de proteção à dignidade da pessoa. E não há dignidade na miséria. Essa pessoa não consegue cuidar da sua saúde, da sua família, não consegue buscar emprego porque ela está lá atolada. Então é absolutamente necessário. A gente tem convicção de que são emendas tecnicamente factíveis e que, eu espero, terão a adesão da maioria do Congresso. O senhor já disse em algumas entrevistas que a relatoria do auxílio emergencial foi uma das experiências mais importantes do senhor. O senhor pode falar um pouco a respeito? Nós recebemos um projeto de auxílio que atendia aproximadamente 20 milhões de brasileiros. Nós entregamos um projeto que atendeu mais de 70 milhões de brasileiros. Então, esse trabalho de ampliação com responsabilidade, mas com compreensão da realidade brasileira foi fundamental. A gente sabe que aquele valor e aquelas diferenciações que a gente começou a fazer no auxílio, que agora a gente vê também no Bolsa, a questão da mãe solo, a questão do benefício específico para a primeira infância, tudo isso que é na doutrina, nos estudos apontado como essencial para o desenvolvimento e que a gente captou naquele momento, que a gente traz agora para essa experiência do Bolsa Família, são coisas fundamentais porque elas mudam a vida das pessoas. Literalmente. O auxílio emergencial, da forma como ele foi entregue à população, foi a diferença entre estar vivo e estar morto. Entre você ter a certeza de que a sua família ia poder estar alimentada, em segurança ou não. E a gente sabe, com absoluta certeza, que foi certamente a providência mais fundamental nesse processo que nós tivemos nos últimos 4 anos, inclusive para a economia. Os resultados finais da economia foram severamente impactados pelo auxílio emergencial. A redução da pobreza foi o momento na história brasileira onde você teve o menor indicador de pobreza. E estávamos em plena pandemia. E nós não estamos falando de valores absurdos ou proibitivos. São valores elevados, mas, repito, todo ele vai para consumo e eles estão muito longe dos valores que o Brasil gasta hoje com o serviço da dívida e gastou durante a pandemia em proteção ao sistema bancário. Então, é como eu falo, são as escolhas políticas. Na minha visão, a escolha política fundamental tem que ser sempre a proteção da pessoa. Senador, eu queria agora passar para o 8 de janeiro. Né? A Câmara dos Deputados está analisando, como o senhor já falou aqui, o projeto das fake news, mas quando o senhor apresentou o projeto, em 2020, ninguém estava imaginando que um 8 de janeiro poderia acontecer com a destruição dos palácios dos 3 poderes em Brasília. E a gente vê no depoimento das autoridades que vão à CPI da Câmara Distrital de Brasília, fica muito claro que as pessoas que estão presas, elas estavam completamente alienadas da realidade e consumindo uma infinidade de notícias falsas. Com o olhar atual sobre o projeto e a necessidade do combate à fake news, o senhor acha que o projeto pode mudar? Eu acredito que o projeto agora ganha atração para ser finalmente pautado na Câmara dos Deputados. Quando a gente criou o projeto e tramitou no Senado, a gente apanhou muito. A gente apanhou muito de setores progressistas, a gente apanhou dos bolsonaristas, a gente apanhou, assim, essencialmente das plataformas. As próprias plataformas patrocinavam conteúdo contra o projeto. E o tempo tratou de mostrar que a gente estava certo. Hoje é uma surpresa agradável você ver pessoas que fizeram manifestações duríssimas contra o projeto, hoje como defensoras da regulamentação, porque nunca foi uma regulamentação de conteúdo, isso é muito importante que se entenda. O projeto que o Senado votou, ele não trata de conteúdo, ele trata das ferramentas de disseminação, os mecanismos que permitem que uma mentira chegue a tanta gente. Os mecanismos que permitem que você envelope uma pessoa numa bolha de desinformação de tal forma que ela não consegue mais discernir o que é realidade e o que não é. E uma parte grande daquelas pessoas que estavam no 8 de janeiro estavam nessa condição. Uma parte, é importante dizer, porque também tivemos um outro pedaço desse grupo violento que efetivamente tentou executar um golpe de Estado no Brasil.
A gente não pode fraudar a história. A verdade é que você teve um movimento concatenado, tendo essa massa de manobra desinformada, mas que era um movimento que atendia a um objetivo político, que era um golpe de Estado para a permanência no poder do ex-presidente Jair Bolsonaro. E essas pessoas tinham ideia de que estavam tentando fazer um golpe de Estado? Uma parte delas sim, mas uma parte pequena. A maior parte achava que estava cumprindo um desígnio moral, divino. Os relatos que nós recebemos são muito nessa linha. A tolerância que a gente teve por tempo demais com o descumprimento da lei fortaleceu essa alienação. Porque, veja, ir para a porta do quartel pedir golpe de Estado é crime. Sempre foi crime. E as pessoas fizeram isso por meses, com tolerância completa dos executivos estaduais, das polícias, do Ministério Público e da Justiça. Teve que chegar num paradoxo de uma invasão de prédios, da destruição desse espaço que a gente está aqui hoje, que eu tive a oportunidade de visitar aqui destruído, para que as pessoas abrissem os olhos e entendessem a gravidade da situação. Mas já era crime antes. Então, acho que o Brasil precisa dar passos mais rápidos na direção da defesa da institucionalidade, ou seja, as instituições precisam ser respeitadas, a legislação precisa ser seguida e a lei é válida para todos. Então, ninguém tem, numa democracia, direito de atentar contra a democracia. Ninguém tem direito de defender tomada violenta de poder. E aqueles que fazem isso devem ser responsabilizados, dentro do devido processo legal. Sem atropelos, sem prisões por manada, isso não resolve o problema. Eu não vou corrigir abusos cometendo mais abusos. Eu vou corrigir abusos aplicando a lei. E a lei está aí, ela é bastante clara, não é de difícil aplicação. E como é que o senhor avalia os desdobramentos do 8 de janeiro? Nós tivemos uma ação muito firme institucional, e isso foi bom. Os presidentes das duas casas do Congresso se portaram bem, o deputado Arthur Lira, o senador Rodrigo Pacheco. O Judiciário teve um papel fundamental, infelizmente, o nosso Ministério Público, tão importante no seu papel constitucional, se manteve sempre tímido, quando não omisso nesse processo. E a história não perdoa os omissos. Isso tudo sempre vai ser registrado e relatado, porque essa inércia de quem deveria ser o fiscal da lei, defensor da democracia, cobrou um preço terrível. Felizmente, não perdemos vidas, muito por conta da habilidade dos profissionais de segurança naquele momento. Mas foi um limite muito tênue. E a gente não pode, novamente, correr esse risco. Então, eu aposto muito no fortalecimento das instituições. Nós precisamos legislar, mas não muito, apenas ajustes, como nós fizemos agora, por exemplo, ao trazer para a legislação do terrorismo os atos praticados por facções, por milícias. Isso tem que ser criminalizado. Os atentados contra autoridades tem que ser criminalizado, duramente criminalizado. Que tipo de atentado o senhor está falando, senador? A preparação de atentados contra juízes, promotores, parlamentares, lideranças, porque nós chegamos a um paradoxo de violência tão grande que esse mesmo grupo alienado, não raro, dá origem a lobos solitários. O próprio ex-presidente Jair Bolsonaro foi vítima de um lobo solitário. Ele esteve à beira da morte, ele tomou uma facada durante a plena campanha de 2018. E ali você teve um flash dessa realidade que hoje é ainda mais presente, do risco de violência pessoal contra autoridades. E a gente tem que encontrar caminhos para mitigar isso. Passa por segurança, passa por repressão, passa muito pela responsabilização dos políticos que capturam esse momento violento e tentam surfar essa onda. Esses são os piores criminosos. O pior bandido é esse que se aproveita do desvario, do descontrole, do desequilíbrio para ter um proveito eleitoral. Esses, eu espero que a gente tenha tempo de testemunhar cassações, prisões, para que a gente possa educar, ter um efeito pedagógico para toda a categoria política, para toda a classe política. Não se pode fazer política contra a democracia. Não se pode fazer política contra a justiça. E aqueles que insistem nesse caminho têm que ser penalizados. Tanto faz ser senador, ser deputado. De novo, a lei tem que valer para todo mundo.
Senador, e em relação ao projeto de fake news, o senhor acha que ele precisa passar por alguma adaptação para também tratar da defesa da democracia no ambiente das plataformas, ou a legislação atual já resolve isso? Não, acredito que o projeto... Porque o projeto está recebendo contribuições Isso. do governo, contribuições do judiciário. Eu vejo com muita preocupação qualquer tentativa de se regular conteúdo. Então, as primeiras manifestações do ministro Flávio Dino foram nesse sentido. Algumas manifestações do ministro Alexandre de Moraes foram nesse sentido, e isso é muito ruim. Nós não precisamos de um Ministério da Verdade no Brasil. Nós precisamos que a Justiça tenha ferramentas para identificar autores de crimes e para evitar a disseminação em massa de ofensas, de agressões, de mentiras. E é isso que o projeto trata desde o seu nascedouro, lá atrás, quando a gente foi fazer esse projeto e conversou com centenas de especialistas. As ferramentas têm que ser desarticuladas, têm que ser reguladas. Quanto ao conteúdo, a resposta está na Constituição. Nós temos a liberdade de expressão, mas é vedado o anonimato. Por uma razão simples. Vedado o anonimato, eu consigo responsabilizar os autores daquela opinião criminosa, daquele induzimento ao crime e todos os seus desdobramentos. Então, eu gostaria que o projeto fosse aprovado com pouca alteração, e outras questões que são relevantes, por exemplo, a remuneração do trabalho jornalístico. É um tema importantíssimo, alguns países já começaram a legislar sobre isso, mas eu preferia tratar em outro projeto, com discussão ampla, com visibilidade, porque já é muito complexo mexer em ferramentas, já é muito complexo você querer trabalhar em cima de algoritmos. E se eu fico agregando mais complexidade, o meu risco de errar aumenta muito. Senador, muito obrigada pela entrevista. É sempre um prazer.